Exclusivo agora, chegou a hora, reportagem está pronta, eu vou colocar ao ar um trabalho que foi feito com muito carinho, com muito cuidado por vários jornalistas aqui do Balanço Geral. Ontem eu recebi essa proposta da nossa diretora, a Cláudia Ed me convidou a passar, quer terminar o programa e ir direto para o Rio de Janeiro? E ela falou do assunto e eu aceitei na hora. Aí a nossa querida Kátia, ela me entregou essa pauta e eu fui até lá. Fui com a nossa grande produtora Nana e nós voltamos com esse material. Você vai ver a história de um menino que realmente é superação desde o começo. O Bruninho, Bruno Samúdio, filho de Elisa Samúdio, e o goleiro Bruno Fernandes. Ele já teve que lutar pela vida dentro da barriga da mãe. Porque a família já contou para a polícia, e esse caso você conhece, que o Bruno tentou matar o Bruno. Ele não queria essa criança desde o princípio. Ele não aceitava que a Elisa Samúdio estivesse grávida, mas ela bateu o pé e teve a criança. Quando o menino completou 4 meses, ela sai do Rio de Janeiro, vai até Minas Gerais para se encontrar com o Bruno, mas infelizmente estava indo para uma armadilha. Ela chega lá, já é mantida em cárcere privado, apanha, leva 3 coronhadas na cabeça e depois o que fizeram com o corpo dela, nunca ninguém descobriu, mas a polícia tem certeza que ela foi morta e o corpo foi colocado em algum lugar. Descobrimos também que o Bruninho, só não morreu porque o pai realmente sempre foi muito apegado ao dinheiro. Ele teria negociado uma certa quantia com os assassinos para que eles matassem a criança e a mãe. Só que o Bruno, na hora de fazer o depósito, pouco antes do assassinato, mandou o dinheiro apenas, entre aspas, apenas, da morte da mãe. Os assassinos mataram Elisa Samúdio e entregaram a criança numa comunidade, abandonaram essa criança ali na comunidade. Pois bem, Bruno é condenado, passa 10 anos atrás das grades. Depois que ele sai, ele passa a ficar no regime aberto, ele nunca procura o filho. Ele muitas vezes na internet faz questionamentos, dizendo que o filho, na verdade, ele desconfia que seja dele. Sempre recusou essa criança, mas agora começou a existir algo diferente. O Bruninho cresceu aos 15 anos, tem 1,91 m. Os médicos dizem que ele vai ter mais de 2 metros de altura. Ele já foi convocado para a seleção brasileira, titular do Sub-17 do Botafogo. Bruninho já está sendo procurado por vários outros times fora do Brasil. Bruno Fernandes deve ter descoberto e deve ter imaginado: esse menino vai fazer muito sucesso. Será que é por isso que agora ele tentou uma aproximação? Porque eu tenho como mostrar para você que foi o Bruno Fernandes, o Bruno pai, que procurou o Bruno filho. Ele queria um encontro, marcaram para essa próxima terça-feira. Eu fui até o local onde esse encontro estava marcado. Na véspera, o Bruno pai simplesmente cancela o encontro e deixa o Bruninho muito devastado emocionalmente. Ele passa uma noite em claro, com muita febre, quase não treina no dia seguinte, mas revoltado, recebe a nossa equipe e ele fala o que é que estava no coração e na cabeça dele. O que ele falaria para o Bruno Fernandes se ele tivesse comparecido a essa reunião? A reportagem está pronta, minha gente, sem interrupção. Eu vou colocar no ar até o final com muita coragem, um trabalho que foi editado pela Samara e que eu acho que você... Samara é uma grande editora que nós temos aqui. Eu acho que nesse momento você deveria se acomodar aí no seu sofá, aumenta o volume da TV e veja comigo. É exclusivo, é do Balanço Geral. Vai lá. Ele não tem sentimento nenhum pelo Bruninho. Ele não teve convivência nenhuma. Não se esquece, não nos esquecemos que ele tentou matar o Bruninho ainda na barriga da mãe dele. Me levou para o apartamento dele, me deu um monte de remédio para dormir, uma bebida horrorosa, horrível, que eu não sei o que era, para eu beber. Aí eu bebi, dormi, acordei, agora era 2 horas da tarde. Aí eles falaram: tá bom, ó, sexta-feira você vai abortar a criança. Eu falei: tá bom. O horário que a senhora marcar, o dia que a senhora marcar, eu vou estar presente. A reunião era para acontecer aqui nessa sala, aqui nesse lugar onde nós estamos. Mesa. Provavelmente aqui nessa mesa, né? Eu tinha certeza que ele não viria. Ah, é? Eu tinha certeza que ele não viria. Eu tinha certeza que ele ia dar Mas por quê? Porque o Bruno é bandido.
vai ficar a critério dele. Eu vou respeitar a opinião dele. Você teve uma crise de ansiedade quando você foi procurado pelo Bruno e aquilo mexeu um pouco com você. O que você quer falar sobre isso? Praia de Copacabana, Rio de Janeiro. O Balanço Geral veio para cá para contar a história de uma reunião que foi desmarcada, foi cancelada em cima da hora. O goleiro Bruno Fernandes, que foi preso por ter matado Elisa Samúdio, iria se encontrar pela primeira vez com o filho, o Bruninho Samúdio. A reunião iria acontecer aqui a mais ou menos 100 metros de onde nós estamos nesse momento. E é para lá que nós estamos indo, para conversar com a avó do goleiro Bruninho. Ela vai dizer por que autorizou essa reunião e o que foi que aconteceu, por que ela foi cancelada em cima da hora. Bruninho, o filho de Bruno Fernandes, também aceitou conversar com o Balanço Geral. E pela primeira vez ele vai contar qual é a intenção do coração dele. Por que ele queria ficar pela primeira vez frente a frente com o pai? Será que seria uma aproximação? Ele iria conviver como uma família? Ou ele tinha uma outra intenção que ninguém sabia ainda? Esses detalhes você acompanha com exclusividade a partir de agora aqui no BG. Elisa Samúdio, modelo e atriz, desapareceu em junho de 2010, aos 25 anos. Ela viajou do Rio de Janeiro para Minas Gerais para se encontrar com o então goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes, com quem tinha um filho recém-nascido. As investigações apontaram que Elisa foi mantida em cárcere privado, agredida e assassinada a mando de Bruno, com participação de outras pessoas. Para a Justiça, o crime foi motivado pela tentativa do goleiro de evitar o reconhecimento da paternidade e o pagamento de pensão alimentícia de Bruninho, que hoje está com 15 anos. Ele passa a ser pai do Bruninho quando o Bruninho vira jogador. Antes ele não queria saber do filho. Não, antes ele sempre disse que sem o DNA... Ele não assumiria nada. Ele não assumiria nada. O corpo de Elisa nunca foi encontrado, mas a Justiça considerou que as provas reunidas, depoimentos, contradições, vestígios de sangue e relatos de envolvidos eram suficientes para comprovar o homicídio. Em 2013, Bruno Fernandes foi condenado a 20 anos e 9 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Há 3 anos ele está em liberdade condicional. E segundo a avó e a madrinha de Bruninho, tem tentado contato com o filho. O Balanço Geral teve acesso às mensagens enviadas pelo goleiro a Bruninho. Aqui ele diz: no dia que você estiver preparado, me avise, precisamos conversar. Afirma que faria tudo para encontrar o filho. E escreve: eu viajo se for necessário, vou até você. Toda história tem 2 lados. Bruninho nunca respondeu, mas agora decidiu encarar pela primeira vez o pai, o homem que foi condenado pela morte da própria mãe. Foi então que ele procurou a madrinha e a avó. O Bruno sempre fala que ele, uma hora ele vai conversar, que ele vai falar a verdade, que ele vai fazer o lado dele, que, né, essas coisas. E isso tem, nesses 15 anos, ele já mudou a versão dele diversas vezes. E isso estava incomodando o Bruninho. Então ele queria pôr um ponto final nisso. Aí eu reuni todo mundo e disse assim: Bruninho, vamos conversar sério. Porque você nunca mentiu para Dinda e a gente sempre teve acordos. Se você quer encontrar ele e ouvir a versão dele, ele disse: quero. Eu disse: ok. Maria do Carmo foi atrás do contato de Bruno Fernandes. Conseguiu falar com ele por telefone. 15 anos depois do desaparecimento e morte de Elisa Samúdio, um encontro foi marcado entre pai e filho. É aqui, nesta mesa, que a reunião iria acontecer. De um lado, a madrinha, Maria do Carmo, do outro, a avó Sônia, 2 guerreiras, as 2 leoas. Nesta cadeira onde eu estou sentado, eles já tinham preparado, seria do Bruninho, e do lado de lá, frente a frente com o Bruninho, o Bruno Fernandes. Mas você vai entender a partir de agora por que é que esta cadeira ficou vazia. Para mim está marcado, eu viajei, voltei na segunda-feira.
Aí, quando eu estou viajando, sai a história do passaporte. Aí, ali eu já fiquei preocupada, né? E mando um recado assim: você não acha que nós temos nada a ver com isso, não, né? Ele não respondeu. E aí, na terça-feira, eu começo a ligar para ele e digo: me atende ou me responde. Você está em trânsito? Aí ele manda um áudio dizendo que achava melhor, por causa dessa história toda, e barará, e barará. Aí eu disse, foi onde eu disse várias vezes. Eu disse: Bruno, não faz isso. Não faz isso. O Bruninho está vindo para cá para te encontrar. A ausência do pai no primeiro encontro deixou o Bruninho muito abalado. Eu estava dormindo e ele chegou de madrugada, umas 2 e pouco da manhã. Foi pro meu quarto. Ele falou: mãe, posso deitar aqui? Eu falei: pode, meu filho. E a hora que eu peguei nele, ele estava ardendo de febre. Eu dei um antitérmico para ele. E eu fiquei até quase 5 horas da manhã fazendo compressa para poder abaixar a febre dele. Eu mandei vários áudios dizendo: não faz isso, pelo amor de Deus, o teu filho está vindo para cá, né? Você já acusou a Sônia de fazer alienação parental, né? Mas veja, o que eu vou fazer a hora que o Bruninho chegar aqui? Eu vou ter que mostrar esses áudios. Em vez de você falar, vamos ouvir o áudio que você mandou para ele? Não decepcione mais uma criança que foi... não foi vítima de alienação, pode ter certeza. A gente, para te ter ideia, ele descobriu só aos 9 anos, entendeu? Porque contaram na escola. Porque ele não tinha celular, ele não tinha nada e a gente não tinha interesse que ele descobrisse tão cedo, entendeu? Mas chega uma idade que ele sabia que a mãe estava morta, mas ele queria ver o pai, quem era o pai e etc. Então, sim, tome cuidado para não decepcionar um garoto que a gente tenta manter ele com uma cabeça boa. Falei que o maior desafio da minha vida não é voltar a jogar futebol, não é encarar a sociedade, mas eu tento conversa que eu vou ter a oportunidade de ter. Ele diz que nesta reunião que haveria, vocês estavam dispostos a chamar a imprensa. Isso é verdade? De forma nenhuma. Aliás, foi uma exigência minha, está por escrito. Quem participaria dessa reunião? Eu, Sônia, ele e o Bruninho. Então, quando ele desistiu da reunião, você acha que foi por quê? Eu acho que na cabeça dele, primeiro, ele deve ter pensado que na realidade ele não tinha nada de novo a contar ao Bruninho, porque ele não pode mudar uma história que todo mundo conhece. Se o Bruno tivesse ido para essa reunião, você teria ido junto? Eu estava junto, eu ia junto, porque eu não ia deixar o Bruninho sozinho. E o que você ia falar para ele? Porque ia chegar um momento em que você ia olhar no olho dele e ia falar algo. Primeiramente, eu ia ouvir tudo o que ele teria, que ele disse que queria conversar com o Bruninho. Eu quero saber agora, você olha para essa câmera, porque pode ser que ele esteja assistindo. Eu quero que você fale agora o que é que você perguntaria para o goleiro Bruno que matou. Bruno, você a todo momento nega participação no assassinato da minha filha. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Você pode até não saber aonde está o corpo da minha filha, mas você tem como me devolver. Você sabe sim quem fez e essas pessoas que fizeram, você tem muito... Você sabe muito bem que essas pessoas podem falar aonde estão e você poderia me devolver o corpo da minha filha, sim. O que mais te dói, o que mais te faz chorar quando você lembra, Sônia? É o sofrimento do meu neto. É tudo que ele tem passado e que ele vem passando nesses anos todos. É ver o meu neto
E eu, na madrugada de segunda-feira, porque ele teve febre alta na madrugada, e ele tendo que se apresentar no Botafogo na terça-feira, porque ele é um menino que ele pode estar se arrastando, ele não foge dos compromissos dele. Bruninho tinha grande expectativa para encontrar o pai para fazer uma pergunta muito importante. Uma pergunta que perturba a cabeça do jovem desde quando descobriu a verdade sobre o que tinha acontecido com a mãe. O adolescente, que hoje tem a mesma profissão do pai, também vai falar com o Balanço Geral. Já já você vai descobrir o que Bruninho queria saber do pai, condenado pela morte da mãe. Nós já mostramos para vocês, para quem está chegando agora aqui no Balanço Geral, que foi o Bruno Fernandes que procurou o filho, Bruno Samúdio, para marcar essa reunião. É que o Bruno, o ex-goleiro do Flamengo, está dizendo por aí que ele só não compareceu a essa reunião porque foi feita uma armadilha contra ele. Mas como uma armadilha, se foi ideia dele fazer essa reunião, ok? Já mostrei áudios inéditos, nós não temos apenas a história, nós temos os áudios, os prints de conversa, nós temos os relatos. E a partir de agora eu vou colocar no ar a segunda parte dessa reportagem. O Bruninho, ele disse para mim, olhando nos meus olhos, olha, Passaia, eu hoje tenho no meu coração que eu nunca mais quero ouvir o Bruno, porque eu nunca quis, ele que me procurou. Então eu dei para ele uma única oportunidade para ele me falar. Como ele desperdiçou essa oportunidade, eu não tenho mais nada com ele, mas eu posso falar o que eu falaria para ele. Você quer saber o que ele tinha guardado aqui, ó? Ele tinha contado só para a madrinha e para a avó. Falou, ó, eu vou falar isso aqui para ele. Posso? É com você. Se você quiser, você fala. Então é isso que eu vou falar para ele. Eu quero isso dele. O que ele iria falar? Eu tenho certeza que o Bruno Fernandes está assistindo aqui o Balanço Geral. Rapaz, não seja covarde. Assista essa reportagem até o final. Você tem que ouvir o que o teu filho quer de você. Eu acho que pode ser o único ato de respeito, porque de amor você não tem por ele, né? Mas o único ato de respeito pelo teu filho. Ouça e faz o que ele está falando. E eu vou dizer um negócio para vocês, pelo pouco tempo que eu estive com ele, deu para perceber que esse menino tem um coração assim enorme, esse cara tem uma luz, é gigante, né? 1,91 m, vai crescer muito mais. Mas ele chega, ele já ocupa o espaço não com arrogância, não com ego, mas com luz, uma presença tranquila, mas determinada. O Bruninho, você sabe, foi arrancado dos braços da mãe. Eles arrancaram, a mãe não queria entregar, é o que já foi contado para a polícia. Aí mataram essa menina e depois o Bruninho foi abandonado. Ele foi encontrado numa comunidade, mas ele foi encontrado pela polícia e entregue para a avó. Com a avó ele cresceu, carregando todo esse peso, né? Toda essa história. Ele sempre soube de tudo isso. E ele nunca se vitimizou. Ele foi em frente. A família deu apoio, a avó é a grande companheira. Inclusive descobri que Dona Sônia não gosta de ser chamada de mãe. E ela me explicou, Passaia, me ajuda a falar isso para os outros, eu não sou a mãe dele, porque se eu sou a mãe, eu vou roubar o posto da minha filha. Isso me dói o coração. Quero encontrar a minha filha, meu grande sonho é encontrar os restos mortais dela. Mas ela é a mãe e eu sou a avó. E essa avó batalhadora foi lá, deu todo o apoio, nunca faltou nenhum tipo de coisa, nenhum tipo de bem material. Não precisa ter luxo, mas sempre teve muito carinho, muito amor e sempre teve o que de comer. O Bruninho, depois de toda essa história, quis dar uma chance para o pai. O pai nunca esteve presente, mal pagou a pensão no começo, já parou de pagar faz tempo. Mas ele quis dar uma chance para o pai. Quero ouvir o que ele tem a dizer. Uma chance também para o Bruninho, né, de questionar, de fazer as perguntas dele que você vai ouvir agora. O ex-goleiro Bruno desistiu de ficar frente a frente com o filho, como você já viu. Nós temos as provas materiais que foi ele que procurou e depois ele que arregou. E isso foi um trabalho minucioso do núcleo investigativo aqui da Record. Eu quero agradecer ao nosso núcleo investigativo que descobriu toda essa história, conseguiu todos esses prints, esses áudios e entregou aqui para o Balanço Geral. Vocês são maravilhosos. A Record realmente é a emissora que mais investe em jornalismo aqui no Brasil. Tudo pronto aí? O que você vai ver agora é algo que eu tenho certeza que vai chegar até o Bruno Fernandes.
o goleiro que foi expulso do Flamengo depois de ter sido descoberto como assassino. Põe no ar. Quem vê esse jovem nos campos de futebol não imagina a história que ele carrega. A morte da mãe dele abalou o país. Bruninho é filho de Elisa Samúdio, a mulher que foi assassinada a mando do pai dele, Bruno Fernandes. Com exclusividade, Bruninho aceitou conversar com o Balanço Geral. Hoje, aos 15 anos, Bruninho é promessa nas categorias de base do Botafogo. O adolescente joga como goleiro, mesma posição do pai. Mas Bruninho tenta escrever um caminho diferente dele. Dentro de campo, ele chama atenção pelo talento, pela altura, 1,91 m e ainda vai crescer muito mais, e pela disciplina. Fora de campo, chama atenção pela maturidade de quem cresceu cedo demais. Antes de você falar o que você quer falar, eu gostaria de te fazer uma pergunta, cara. Você tem noção? Eu fico até arrepiado, de verdade. Eu olho pra você assim com tanto carinho. Tô te vendo pela primeira vez, mas não é uma coisa minha. Você tem noção de o quanto o Brasil te ama, cara? Quanto o Brasil torce por você? Quanto o Brasil te empurra com oração, com força de vontade? Todo mundo que eu converso fala, cara, eu quero ver esse cara na seleção brasileira, eu quero ver esse cara crescer. As pessoas perguntam quantos anos você tem, quantos metros, quantos pênaltis você já defendeu. As pessoas querem saber tudo sobre você. Você tem noção disso? Pô, acredito que eu tenho um pouco de noção sim, tanto pelo Instagram ali nos comentários que eu olho, bastante energia positiva, pessoal jogando pra cima, quanto na rua, quando eu passo, uma criancinha fala que sou inspiração pra ele, pô, legal pra caramba, pede pra tirar foto. Bruninho tem se dedicado para se tornar jogador profissional do Botafogo e também sonha alto. Tem algum time assim que você pensa um dia jogar lá fora? Pô, Real Madrid. Real Madrid. Olha aqui, Bruno Samúdio, Real Madrid, falando pela primeira vez na TV. Vou te ver lá, velho. Se Deus quiser, pô. O jovem não esconde de ninguém as marcas que carrega desde o nascimento. Diz ser bem resolvido com toda a história. E é nesse momento que eu pergunto sobre o encontro que não aconteceu com o pai. Você teve uma crise de ansiedade quando você foi procurado pelo Bruno e aquilo mexeu um pouco com você. O que você quer falar sobre isso? Pô, primeiro falar que não foi crise de ansiedade, só estava um pouco nervoso para saber o que ia falar. Acredito que ele vem anos e anos me procurando para pedir uma oportunidade de falar o que realmente aconteceu. Decidi eu, junto com o pessoal da minha família, fazer uma reunião e escutar o lado dele. A gente marcou uma reunião que ele procurou nós aqui no hotel. Ele não compareceu, não deu pouca satisfação no dia e depois ainda quis falar que a gente caçou ele, sendo que não tem nada a ver. Ele que procurou eu já faz mais de 3 anos, mandando um monte de mensagem pelo Instagram. E quando eu decido escutar ele, ele não vem. Dá simplesmente para trás, sem dar notícia, ainda vaza áudio falando que é a gente que estava procurando. Eu achei isso uma sacanagem. O direito eu tentei dar a ele, que era de escutar ele não quis. Agora eu quero os meus, que é no caso os 4 anos de pensão que ele está me devendo, de pensão alimentícia no caso. E você queria ouvi-lo por que naquele momento? Pô, por causa que, para matar logo isso. De tanto que ele fica falando, mas não escuta meu lado, mas nunca me escuta. Eu tentei dar essa oportunidade para ele e essa oportunidade ele não abraçou, não quis. O que você gostaria de ouvir dele? Pô, o lado dele só para matar logo isso aí, para não ficar falando que ele não deu nem a oportunidade de me escutar. Bruninho acabou de sair, mas eu sei que ele não contou pra gente tudo o que ele tinha imaginado que ele iria perguntar pro Bruno Fernandes. Porque eu conversei antes com a avó e com a madrinha, elas me disseram aquilo que ele tinha na mente, aquilo que ele tinha no coração. Talvez ele ficou com medo de se emocionar, porque é muito forte para ele. Então vamos voltar a conversar com a madrinha. Ela vai contar pra gente agora exatamente o que o Bruninho tinha planejado que iria perguntar pro Bruno Fernandes. Olha só o que esse menino, guerreiro, queria perguntar pro pai. Bruninho te falou o que ele queria falar pro Bruno? Ele te contou o que ele queria perguntar? Sim, ele disse para mim assim, Dinda, você acha que eu estou sendo inocente? Se eu chegar para o Bruno e dizer, Bruno, eu tiro todos, como ele não conhece a lei, né? Eu tiro todos os processos, todos,
até de pensão alimentícia, processos que ele já ganhou e etc. E se você fizer uma coisa, eu sei que você diz que não sabe onde está o corpo da minha mãe, mas você sabe quem sabe. Não precisa dizer onde está. Pede para essas pessoas tirarem, botarem em algum lugar, nos avisarem. E a gente pega, faz o DNA, comprova e enterra a minha mãe. O Bruninho queria enterrar a mãe dele. Exatamente. Ele foi com essa expectativa. Essa expectativa. Menino de 15 anos, ele decidiu ir para um encontro com um homem que ele sabe que é um assassino, que ele nunca chamou de pai, mas com a esperança de conseguir enterrar a mãezinha dele. É, exatamente essa. Ele tinha essa ilusão? De verdade, no coração dele? De verdade. Ele acreditava nisso? Isso, ele disse. Ele ia conseguir. Ele disse isso para mim. Nós tentamos falar com o Bruno Fernandes, mas a assessoria dele disse que Bruno prefere se manter imparcial diante do vazamento da informação. A avó de Bruno e a madrinha ficaram revoltadas com toda a situação. Se você quiser qualquer aproximação com o Bruninho, vai ser via judicial. Você busca na justiça, porque agora quem não vai deixar você se aproximar dele serei eu. Eu sempre fui aberta, sempre, mas agora, a partir de agora não, tá? Eu acho que de início ele tinha essa vontade, mas quando ele viu que eu e a Sônia estaríamos juntos, ele recuou. Ele poderia tentar manipular um garoto de 15 anos. Tanto que ele disse isso para mim. Mas com vocês duas seria diferente. Ele disse, não se iluda, esse encontro um dia vai acontecer. A advogada também, porque o Bruninho vai crescer e esse encontro vai acontecer. Agora, Bruninho segue em frente e coloca todo o foco no futebol. Acabou de ser convocado para a seleção brasileira sub-16. Não pensa você, Bruno, que o que você fez com o seu filho vai afetar ele no futebol dele, porque não vai. Você não conhece a personalidade e a força que teu filho tem. Filho não. Você não é pai. Genitor. O adolescente estava aberto a ouvir o lado do pai, mas a ausência de Bruno Fernandes no encontro colocou uma pedra em cima de toda essa história. Você sabe que o que a gente falar aqui vai chegar até ele, porque a Record tem uma audiência enorme, todo mundo para agora para te ouvir. E como eu tenho certeza, eu acho que todo mundo que está assistindo tem também, que ele vai te ouvir aqui pela TV, o que você gostaria, olhando para lá, fecha aqui, por favor, fecha no Bruninho. O que é que você gostaria de falar para o ex-goleiro Bruno? Pô, te dei a tua oportunidade, tu não aproveitou. Agora não tem mais isso, volta não, pô. Aquela parte pega, né? Quando você descobre que o Bruninho, ele só quer... Peraí. Eu vou dar a notícia, tá? Eu não vou me emocionar, eu vou dar a notícia. Vamos lá. É que não tem como você separar, às vezes, o lado humano, mas isso que revolta, sabe o que é? O Bruninho, ele só quer enterrar a mãe dele. E ele disse, cara, ele falou depois pra madrinha, ele não quis falar pra mim. Quando eu fiz de conta que fui fazer a pergunta, eu falei, olha, e sobre... Ele já mudou e falou, desculpa, eu vou sair. Aí a madrinha chegou e falou, olha, eu acho que ele percebeu que você ia perguntar mais, ele vai se emocionar, ele não quis. Mas eu falo pra você o que é. Ele falou, ó, o único ato de respeito por mim, diz onde está minha mãe, eu preciso enterrar minha mãe, eu quero fazer isso. É isso. E todo mundo que tem mãe, eu acho que se emociona nessa hora, mas vamos lá. Eu vou dar a notícia aqui sem me envolver emocionalmente, profissionalmente. Informação agora. Bruno Fernandes está num time de futebol novo. Ele voltou profissionalmente nesta quarta, né? Foi ontem. Goleiro do Capixaba Esporte Clube, um time do Espírito Santo. Na reportagem ele não quis falar, mas agora há pouco o Bruno se manifestou nas redes sociais sobre um encontro que teria com o filho.
E a defesa dele enviou uma nota que eu quero passar para vocês. Essa nota diz que o Bruno vinha sendo coagido pela madrinha de Bruninho, a advogada Maria da Graça, para comparecer a um encontro. Falou também que se sentiu pressionado a comparecer sem a presença dos advogados em um local desconhecido. A defesa de Bruno disse que, diante das ameaças, orientou o jogador a não participar do encontro. Destaca também que sempre foi proibido pela avó de manter contato com Bruninho, determinação que sempre foi respeitada. Na publicação na internet, Bruno mandou um recado para o filho. Disse que tem muita vontade de poder abraçá-lo e conversar com ele. Falou que está à disposição para que esse encontro aconteça. Essa é a nota enviada pela assessoria de imprensa do Bruno. E eu vou aproveitar agora para fazer uma correção. Eu acho que a assessoria de imprensa e a assessoria jurídica não sabia, mas a madrinha não é advogada. Ela não é advogada, tá? Eu acho que ela foi confundida. Essa mulher que você está vendo aí, ela inclusive tem outro tipo de formação, mas ela não é advogada. E eu reforço aqui, o Bruno Fernandes, se você quiser, eu vou até você para te entrevistar, eu tenho muitas perguntas para fazer, eu não sei se você tem coragem de conversar comigo. Eu levo o teu recado aí para o Bruninho não conversou comigo? Ele não falou que ele gostaria que você ouvisse? Você pode fazer o caminho inverso. E eu vou respeitosamente, eu não vou lá para levantar uma bandeira e nem vou me deixar levar pelas emoções. Vou profissionalmente para fazer perguntas jornalísticas para você. Você topa? E aí você não precisa alegar, né, que a sua advogada vai te orientar a não falar porque você não se sente seguro. Porque eu não vou fazer maldade nenhuma contra você. Eu vou lá no lugar que você quiser, você marca o lugar. Pode ser no escritório da sua advogada e eu converso contigo, tá bom? O espaço aqui está aberto. São 15h09. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu percebi que tem muita gente que às vezes não entende o quanto para o Bruninho é importante, tá? As mensagens que chegam de carinho. Ele está nesse momento assistindo ao balanço e ele está acompanhando as publicações nas redes sociais. Eu coloquei uma foto da entrevista que eu fiz com ele nas redes sociais do Balanço. Está lá nas redes do Balanço e nas minhas redes sociais. Vá nessa foto que eu estou lá com o Bruninho, escreva a mensagem que você gostaria para ele, porque ele está lendo tudo nesse momento e eu tenho certeza que esse tipo de incentivo vai fortalecer um garoto que ainda vai representar o Brasil, não tenho dúvida nenhuma. Já representa porque já é jogador da Seleção Brasileira, sub-16, mas ainda vai brilhar muito mais.